Estamos começando mais um Pocket Teológico. Espero que você esteja bem, você e sua família. Espero que você tenha acompanhado o nosso último Pocket Teológico. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode colocar escrito no comentário a sua pergunta, que nós tentaremos, no próximo Pocket, responder a sua dúvida. Hoje vamos falar de duas doutrinas muito importantes e muito interessantes da Palavra de Deus. A primeira doutrina de hoje é a doutrina do julgamento final. Alguns conhecem então como juízo final e a punição eterna. A Escritura vai dizer com frequência que haverá um julgamento final de crentes e de incrédulos, que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo com corpos ressuscitados e que nós ouviremos dele o anúncio do nosso destino eterno. Eu separei aqui dois textos bíblicos que ensinam claramente essa doutrina. Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao 15, e Atos 17, do verso 30 ao 31. Vamos ler primeiro Apocalipse? E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora vamos ler Atos 17, que diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse julgamento que a gente está falando agora, que esses textos estão se referindo, ele é o culminar de outros julgamentos que a Bíblia cita. A Bíblia vai mostrar que em alguns momentos da história, devido ao aumento da injustiça, da perversidade do homem, Deus já interveio em alguns momentos com o julgamento. Eu posso citar aqui o dilúvio na época de Noé, a confusão das línguas lá em Babel e a destruição também de Sodoma e Gomorra, nessas cidades onde a perversão humana estava em níveis absurdos. Então, todos esses julgamentos que a história mostra já apontavam, de alguma forma, para esse grande dia, para esse dia do juízo final, esse dia do grande julgamento. Segundo o livro de Apocalipse, em que momento se dá esse juízo final, esse julgamento final? Segundo o livro de Apocalipse, ele se dá logo após o reino milenar. Quando a gente fala em reino milenar, se você não assistiu o Pocket Teológico passado, eu convido você a dar uma assistida nele, estudar um pouquinho ele, porque ali eu estou falando nele sobre as diversas formas de interpretar esse milênio de paz. Eu mesmo já disse naquele Pocket e repito aqui, eu creio numa visão amilenista, onde esse milênio de paz não é literal, não significa necessariamente 1000 anos, e nem que está por vir. Os amilenistas já creem que já estamos vivendo esse momento e que Cristo já está reinando. Apocalipse é o livro que fala sobre o milênio, e logo após então esse milênio, esse momento onde Cristo já reina, virá o julgamento. A ideia do livro de Apocalipse, e a ideia bíblica sobre julgamento, é que aqueles que são condenados, os incrédulos, eles sofrerão uma punição eterna. Durante a história, alguns teólogos tentaram, de alguma forma, diminuir a ideia desse sofrimento. Alguns teólogos pensaram, objetaram que a pessoa condenada sofreria por um pedaço de tempo, por uma porção de tempo, até pagar pelos seus erros e depois, então, deixaria de existir. Outros pensaram que a punição até poderia ser eterna, mas que aquela pessoa punida não teria consciência. Não é isso que a palavra nos ensina. Por mais doído que seja, por mais triste que seja, a palavra nos ensina que o inferno ou o lugar de sofrimento é eterno e aqueles que estiverem lá estarão
conscientes. Apesar de todos, então, os incrédulos serem condenados e todos sofrerem eternamente, a palavra nos dá a entender que existirá um grau de punição para essas pessoas de acordo com aquilo que fizeram. Fica difícil para nós hoje tentar mensurar ou identificar que diferença de grau de sofrimento é esse. Mas a palavra nos dá indícios de que haverá sim uma diferença de grau de sofrimento. Da mesma forma que para os salvos, aqueles que estiverem na presença de Deus todos os dias, haverá também uma diferença de grau na recompensa, que a gente costuma chamar de galardão. Os que obedeceram mais, os que trabalharam mais pelo reino, receberão um galardão maior. Outros receberão um galardão menor. João 5,24 diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando a gente fala em julgamento, esse texto que a gente leu de João, ele deixa bem claro. A ideia de Apocalipse é que os incrédulos serão julgados. Os crentes também serão julgados. Só que o crente, nesse julgamento, ele não precisa ter medo de ser condenado. O cristão, o crente, será julgado apenas para identificar o nível de galardão de cada um. Mas se o nome dele estiver no livro da vida, se ele é alguém salvo, esse julgamento para ele não será de salvo ou não, será de qual nível de recompensa. Tá bom? Então existirá o julgamento dos incrédulos, existirá o julgamento dos crentes e existirá também o julgamento dos anjos rebeldes, dos anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus. Na carta de Judas, no verso 6, diz assim: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Que grande dia? O dia do julgamento, ou seja, os anjos também serão julgados. Talvez você se pergunta, como alguns teólogos se perguntaram durante a história da igreja: será que realmente é necessário um juízo final? Nós já não cremos hoje que quando morremos, imediatamente ou estaremos na presença de Deus, ou estaremos já sofrendo algum tipo de punição? Segundo Berkoff, que é um teólogo muito conceituado, ele diz que sim, que mesmo a pessoa morrendo imediatamente já está recebendo uma recompensa positiva ou negativa, mesmo assim é necessário que haja um juízo final, um dia específico, esse grande dia que a palavra então diz. Mas por que para Berkoff é necessário? Ele vai explicar. E ele diz assim, visto que o juízo final vai expor a todas as criaturas racionais a majestade e a glória de Deus em uma ação formal. E esse julgamento não será apenas para a alma, mas para o corpo ressuscitado também. Então, Berkoff, esse teólogo, vai dizer que é necessário, sim, o juízo, porque vai ser uma ação formal, vai ser público, e não será apenas para a alma, porque quando alguém morre hoje, o corpo fica aqui, e a alma, sim, o espírito vai usufruir ou da presença de Deus, ou do castigo. No juízo final, não. Estaremos nós com o corpo também ali diante do Senhor, ouvindo dele mesmo a recompensa de cada um. Vale lembrar que Jesus é o juiz. Quem será então o juiz desse julgamento? É o próprio Cristo. A palavra nos ensina isso. Lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ou seja, Jesus Cristo é quem há de julgar. Qual é a utilidade dessa doutrina que a gente está ensinando hoje? De repente você pode pensar que a ideia do Pocket, ou do Pocket de hoje, seja apenas acrescentar conhecimento. Se fosse somente essa a ideia, já estaria valendo a pena, mas não é. Cada doutrina traz uma utilidade muito prática para o nosso dia a dia. A primeira utilidade prática dessa doutrina do juízo final é que ela satisfaz a nossa profunda necessidade de justiça.
A gente vive numa sociedade que, hora ou outra, comete injustiças. De repente, você já se sentiu injustiçado. Mas nós sabemos que o nosso Deus é justo. E como Criador do universo, Ele fará justiça. Então, por mais que vivamos aqui por um período de tempo onde injustiças acontecem, haverá o grande dia onde o justo juiz julgará a cada um. Segunda utilidade dessa doutrina do juízo final é de nos fornecer uma razão para uma vida honesta. Numa sociedade injusta, de repente, algumas pessoas podem se perguntar, mas para que viver de forma honesta em meio a tanta gente desonesta? A palavra nos ensina que todos nós seremos recompensados pelo bem que fizermos ou pelo mal que fizermos. Então, se você conhece a palavra e conhece a doutrina do juízo, você desejará cada dia mais acertar e agradar a Deus, esperando em Deus também a sua recompensa. E terceira utilidade dessa doutrina que eu separei é que conhecer a doutrina do juízo final, do julgamento final, nos traz a urgência da evangelização. Com essa doutrina, nós entendemos que as nossas decisões e as nossas ações, aqui e agora, gerarão consequências para toda a eternidade. Então, quando hoje você vê alguém que não conhece a Cristo, que não se entregou a Cristo, e você conhece a doutrina, você sabe que se aquela pessoa morrer naquela condição, ela passará uma eternidade afastada de Deus e em sofrimento. Então, se você conhece hoje essa doutrina, e você crê nessa doutrina, precisaremos então pregar o Evangelho com muito mais intensidade e com muito mais urgência, porque cada um que se arrepender e crer em Jesus, passará uma eternidade, então, gozando de alegria e de paz ao lado de Deus. E agora nós vamos falar da última doutrina do livro de teologia, do Wayne Grudem, da teologia sistemática dele, encerrando também essa nossa primeira fase do Pocket Teológico. Em breve a gente vai ter novidade, mas nessa primeira fase das doutrinas bíblicas, a última doutrina que nós vamos abordar é a doutrina dos novos céus e nova terra. Nós cremos pela palavra que após o julgamento, esse que acabamos de falar, nós viveremos, os salvos, os que creem em Deus, viveremos eternamente com Ele, como está escrito lá em Mateus 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Falamos que moraremos com Deus nos céus, né? Mas o ensino bíblico desse lugar onde nós vamos morar com Deus toda uma eternidade é muito mais profundo do que simplesmente falar que vamos morar com Deus no céu. A palavra fala de uma criação totalmente renovada e de que viveremos então lá com Deus. Como, por exemplo, desde o Antigo Testamento, lá em Isaías 65:17, já se falava sobre isso. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. A ideia de novos céus e nova terra é de uma união, de que haverá uma união entre o céu e a terra. Céu, na nossa cultura e no português, a gente fala de céu, muitas vezes olhamos para as nuvens, né, para o céu azul, para a atmosfera. Mas quando falamos aqui em céu, estamos falando de um lugar real, estamos falando da morada de Deus. Nesse novo lugar onde viveremos a eternidade, haverá uma união, ou seja, Deus morará juntamente conosco, nessa nova terra então. E aí existe, nessa doutrina, uma discussão teológica muito aprofundada, né? Berkhof, que é um teólogo muito conhecido, e os luteranos também, creem que essa terra que nós vivemos hoje será totalmente destruída. E esse lugar que passaremos a eternidade com Deus será um lugar totalmente novo. Já os reformados, e inclusive o Wayne Grudem, que é o autor dessa teologia sistemática que a gente tem se baseado, eles creem que essa novos céus e nova terra, na verdade, será uma terra renovada. Será novo porque a atual forma que nós vivemos e que nós enxergamos, essa deixará de existir e haverá então uma renovação da parte de Deus, né? Por isso será então totalmente renovada e não totalmente nova.
Apocalipse 21:4 vai dizer que esse novos céus e nova terra, independente da forma que você creia, ou como os luteranos achando que vai ser totalmente novo, ou como os reformados achando que será totalmente renovado, independente da sua opção de crença nessa discussão desses grupos teológicos, uma coisa é consenso para todo mundo que crê que passará uma eternidade com Deus. O consenso é que nesse nova terra e nesses novos céus, falamos de um lugar onde não haverá tristeza, nem choro, nem morte, nem dor, mas um lugar de completa alegria, gozo, paz, e um lugar onde desfrutaremos da presença de Deus em todos os momentos, né? Apocalipse 21:4 vai dizer: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A doutrina dos novos céus e nova terra, a gente está abordando de forma bem sucinta, porque por mais que a gente fale, nós não conseguimos ainda imaginar a grandeza e a maravilha que será viver todos os dias diante de Deus, coladinho com Ele, juntinho com Ele, nessa nova forma, então, de viver. O convite dessa doutrina é que você possa estar lá. Como, então, a gente terá a certeza de que estaremos, então, nessa nova forma de viver, vivendo nessa união do céu, morada de Deus com a terra? Simplesmente aceitando Cristo como Salvador. Somente através da salvação em Cristo Jesus é que se poderá viver nessa nova terra, junto de Deus, por toda uma eternidade. Como eu disse, estamos encerrando essa primeira etapa do Pocket Teológico, e eu encerro essa primeira etapa com esse convite, que você que está assistindo possa aceitar Jesus como Salvador da sua vida, entregar sua vida a Ele. E em breve nós teremos novidades. Fique com Deus.